Se a arrogância mata, a humildade exalta. Com alegria nos reunimos para bendizer a Deus, o Deus da vida, que está sempre junto a nós, renovando nossas forças. Ele nos acolhe em nossas aflições, ouve a oração de quem reza com um coração sincero e humilde. A liturgia deste domingo nos ensina que Deus tem um fraco pelos humildes, pelos pobres, pelos marginalizados, e que são estes, no seu despojamento, na sua humildade, na sua finitude e até no seu pecado, que estão mais perto da salvação, pois são os mais disponíveis para acolher o dom de Deus. Lembre-se, uma religião desligada da vida é uma religião falsa, incoerente, hipócrita, com a qual Deus não quer ter nada a ver. A primeira leitura do livro do Ben-Sirá, o livro do Eclesiástico, define Deus como um juiz justo, que não se deixa subornar pelas ofertas desses poderosos que praticam injustiças na comunidade. Em contrapartida, esse Deus justo ama os humildes, escuta suas súplicas. A oração do pobre, do desvalido, chega sempre aos ouvidos de Deus. Deus não vira nunca as costas a quem chama por Ele e vê nele a esperança e a salvação. Isto é algo que eu devo ter sempre presente, nomeadamente nos momentos mais dramáticos da minha existência, quando tudo cai à minha volta. A palavra de Deus que hoje nos é oferecida garante-nos: Deus escuta a oração do pobre. E no contexto bíblico, dizer que escuta significa dizer que Ele prepara para intervir e para trazer àquele que sofre a libertação e a vida. Bendizer a Deus, louvá-lo, glorificá-lo é próprio de um coração pobre. O Senhor escuta a sua invocação e o salva. É o Salmo responsorial, o Salmo 33, 34. O pobre clamou e o Senhor ouviu a sua voz. O Senhor ouviu o clamor do pobre. O Evangelho de hoje, o Evangelho de São Lucas, capítulo 18, versículos de 9 a 14, continua o tema da oração e nos ensina o modo de fazê-lo. O Evangelho define a atitude correta que o fiel deve assumir diante de Deus. Recusa a atitude dos orgulhosos, dos autossuficientes, convencidos de que a salvação é resultado natural dos seus méritos, e propõe a atitude humilde de um pecador que se apresenta diante de Deus de mãos vazias, mas disposto a acolher o dom de Deus. É essa atitude de pobre que Lucas propõe ao fiel do seu tempo e de todos os tempos. E este texto coloca também a questão da imagem de Deus. Diz-nos que Deus não é um contabilista, uma simples máquina de recompensas, de castigos, mas que é o Deus da bondade, é o Deus do amor, o Deus da misericórdia, sempre disposto a derramar sobre o homem, sobre a mulher, a salvação, mesmo que este não mereça, como puro dom. A única condição para ser justificado é aceitar humildemente a oferta de salvação que ele faz. A atitude de orgulho, de autossuficiência, a certeza de possuir qualidades, méritos em abundância, acaba por gerar o desprezo pelos irmãos e irmãs. Então, cria-se barreiras, separação, de um lado os bons, de outros maus, que provocam segregação e exclusão. Isso acontece com alguma frequência nas nossas comunidades cristãs e até em muitas comunidades religiosas. Como entender isto à luz da parábola que Jesus hoje nos propõe? Nos últimos séculos
os homens e mulheres desenvolveram, a par de uma consciência muito profunda da sua dignidade, uma consciência muito viva das suas capacidades. Isto os levou, com frequência, à presunção da sua autossuficiência. O desenvolvimento da tecnologia, da medicina, da química, dos sistemas políticos convenceram o homem de que podia prescindir de Deus, pois por si só podia ser feliz. Onde nos tem conduzido essa presunção? Podemos chegar à salvação, à felicidade plena, apenas pelos nossos próprios méritos? Na segunda leitura, a segunda carta de São Paulo a Timóteo, nós temos um convite a viver o caminho cristão com entusiasmo, com entrega, com ânimo, a exemplo do próprio Paulo. A leitura foge um pouco ao tema geral deste domingo, contudo podemos dizer que Paulo foi um bom exemplo dessa atitude que o Evangelho propõe. Ele confiou, não nos seus méritos, mas na misericórdia de Deus, que justifica e salva todos os homens que acolhem o caminho. E o caminho que Paulo percorreu continua a não ser um caminho fácil. Hoje, como ontem, descobrir Jesus e viver de forma coerente o compromisso cristão implica percorrer um caminho de renúncia a valores que os homens dos nossos dias dão uma importância fundamental. Implica ser incompreendido e algumas vezes maltratado. Implica ser olhado com desconfiança e algumas vezes com comiseração. Contudo, à luz do testemunho de Paulo, o caminho cristão vivido com radicalidade é um caminho que vale a pena, pois conduz à vida plena. É este o caminho que eu, de fato, me esforço a percorrer ou não? Convém ter sempre presente esse dado fundamental que deu sentido às apostas de Paulo. Aquele que acolhe Cristo não está sozinho, não está só. Ainda que tenha sido abandonado e traído por amigos e conhecidos, até familiares, o Senhor está ao seu lado. Dá-lhe força, o anima e o livra de todo mal. Animados por essa certeza, ter medo de quê? Porquanto o fariseu não reza a Deus, gaba-se daquilo que é, compara-se como sendo o melhor de todos. Ele crê não ter necessidade de ser salvo, ajudado, perdoado, não tem necessidade de Deus. Ele é autossuficiente. Repartirá com o seu orgulho privado do amor misericordioso de Deus? Quando ao publicano, o que faz? Volta-se para Deus, suplica-lhe para ter piedade, reconhece a sua miserabilidade, mas conta com a misericórdia de Deus. Evidentemente, Deus ouve a oração deste último e o atende. Ele reparte de modo diferente, pois Deus faz dele um justo. Não esqueçamos que Jesus conta essa história em relação a certos homens que estavam convencidos de serem justos e desprezavam todos os demais. Com efeito, eis o sentido da história. Jesus não coloca em causa a justiça desses homens, como não coloca em causa a retidão e a generosidade do fariseu que ultrapassa as exigências da lei. O que Jesus critica ao fariseu da parábola e, sobretudo, aos seus ouvintes é que eles desprezavam todos os outros. Ora, não se pode entrar em relação com Deus quando se manifesta desprezo em relação aos irmãos e irmãs. Aquele que diz que ama Deus e não ama o seu irmão é um mentiroso. Este fariseu é vilão, nada simpático, olhando apenas os seus méritos, tomando-se por modelo de virtudes. Este publicano, que exemplo de humildade, não se coloca à frente, ele baixa os olhos, recolhe-se
pecador e reconhece-se pecador. Atenção, não andemos demasiado depressa. O fariseu é um homem profundamente religioso, habitado pela preocupação em obedecer à lei de Deus, vai ao templo para rezar e sua fé impregna toda a sua vida, mas ainda ele dá à sua fé uma cor de ação de graças. E Jesus não havia dito: aquele que violar um dos mais pequenos preceitos da lei será tido como o mais pequeno no reino? O publicano, ao contrário, é um homem a não frequentar, fica à distância, porque ele é proibido entrar no templo. É um colaborador dos romanos, contaminado pela impureza dos pagãos, e é um ladrão profissional como Zaqueu. Finalmente, o fariseu tem razão em experimentar um sentimento de desprezo para com este publicano que todo mundo detesta. O próprio Jesus havia dito: se o teu irmão pecar e recusar escutar a comunidade, seja para ti como pagão e publicano. Sabendo isso, como não ficar chocado com a palavra de Jesus? Quando o publicano voltou a casa, foi ele que se tornou justo e não o fariseu? Leamos mais atentamente. O que está no centro desta parábola não é o fariseu nem o publicano. É Deus. Deus deu a lei a Moisés, mas nunca disse que se identificava pura e simplesmente com os preceitos jurídicos. Pelo contrário, com os profetas, não para de dizer que é um Deus que não faz senão amar o seu povo. É esse traço do rosto de Deus que Jesus veio não somente privilegiar, mas colocar à frente de todos os outros aspectos. O seu nome é Pai, e Jesus dirá: é a misericórdia que eu quero, não sacrifícios. Com o fariseu, Deus não tem mais nada a fazer. Ele é justo em si mesmo, não precisa de Deus. O publicano, não tendo qualquer mérito a dar, só tem a receber. E justamente Deus quer dar-se gratuitamente. Ele pode então ajustar o publicano ao seu amor. Finalmente nós somos convidados, nós também, a perguntar em que Deus acreditamos. Por isso, meus irmãos e irmãs, vamos meditar e contemplar essa palavra durante essa semana. Um abençoado domingo a todos vocês.